E aí, vamos mergulhar direto nessa história? Boas-vindas a todo mundo a mais uma exploração detalhada. O nosso grande objetivo hoje é dissecar peça por peça um dos estudos psicológicos mais famosos e, como a gente logo vai ver, mais incompreendidos de toda a história da ciência. É bem provável que os resultados dessa pesquisa já tenham cruzado o caminho de quase todo mundo que se interessa por como a mente humana funciona. Mas olha, a história completa que existe nos bastidores é simplesmente de cair o queixo. Para a gente começar a dimensionar o impacto da coisa toda, pensem um pouquinho neste número, 65%. Esse é o número exato daquelas pessoas que, lá no famoso experimento conduzido pelo Stanley Milgram a partir de 1961, supostamente foram até o fim. Ou seja, elas aparentemente administraram o nível mais alto, extremo e perigoso de choque elétrico em um completo desconhecido. E o motivo? Bom, apenas porque um cara vestindo um jaleco branco mandou. Dá para acreditar? É exatamente por causa daquele número de 65% que surge uma pergunta, no mínimo, assustadora. Será que somos todos torturadores em potencial? Pois é. Durante décadas, essa ideia única e aterrorizante se espalhou como fogo e acabou virando um mito moderno que quase todo mundo engoliu sem questionar. Basicamente, o estudo do Milgram plantou na nossa cultura a crença de que, sob a pressão certa de uma autoridade, qualquer ser humano supercomum, como eu ou qualquer pessoa, seria capaz de causar um sofrimento terrível a um estranho. Mas, para entender de onde raios ele tirou essa hipótese, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Afinal, uma pesquisa dessas não surge no vácuo, né? Imagina o cenário. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e os julgamentos de Nuremberg rolando, o mundo inteiro ouviu ex-nazistas tentando justificar atrocidades indescritíveis com a desculpa esfarrapada de que estavam apenas seguindo ordens. Isso acabou alimentando um imaginário coletivo muito forte de que certas nacionalidades, como os alemães da época, seriam de alguma forma mais propensas a obedecer de olhos fechados. E foi justamente esse contexto pesado que deu a faísca para a hipótese inicial do Milgram. Como ele era judeu e tinha nascido nos Estados Unidos, a ideia dele era tentar entender o comportamento das pessoas com base na origem delas, muito motivado por toda a discussão em cima do Holocausto. Aí, em 61, ele começou os testes e, em 63, publicou seu famoso artigo, exatamente no mesmo ano em que uma outra obra monumental chegou ao público. Esse outro grande lançamento de 63 trouxe um conceito incrivelmente poderoso, a banalidade do mal. Foi a fantástica filósofa Hannah Arendt quem cunhou esse termo enquanto escrevia sobre o julgamento do nazista Adolf Eichmann. O conceito dela serviu para explorar como os regimes autoritários conseguiam fazer com que indivíduos absolutamente medíocres, pessoas que ocupavam meros cargos burocráticos sem graça, acabassem se comportando de uma maneira monstruosa, causando uma destruição em massa. E aqui a gente tem uma comparação direta e super crucial entre essas duas ideias que muitas vezes acabam sendo misturadas no mesmo balaio de um jeito bem equivocado. Do lado esquerdo, a gente vê que o mito criado pelo Milgram basicamente pegou carona no trabalho da Arendt para criar um paralelo bem simplista. Ele convenceu o público de que existia uma obediência cega e universal, dizendo que, sob ordens, qualquer pessoa vira um torturador. Mas do lado direito, a gente vê que o verdadeiro alerta da Arendt era diferente. Na visão dela, o assustador era sim a destruição causada por pessoas normais, só que, e isso é fundamental, ela jamais absolveu essas pessoas de suas próprias responsabilidades. Para Arendt, burocratas medíocres continuavam sendo culpados pelos atos que cometiam, sim senhor. O problema é que o Milgram capitalizou em cima desse temor global gigantesco para emplacar a sua própria narrativa. Isso nos leva à parte 1, a anatomia de uma falha, manipulando os resultados. Quando a gente abre as cortinas e espia os bastidores dessa pesquisa, o que a gente descobre é uma verdadeira engenharia comportamental. Esses dados vêm de análises muito aprofundadas, tipo a do psicólogo Nesta Russell, que foi lá e se debruçou sobre cada mísero passo do estudo. Sabe o que o Russell descobriu? Que o Milgram estava tão movido pelo desejo de ganhar visibilidade acadêmica que ele sentia que precisava entregar resultados extraordinários a qualquer custo. Afinal, pensa comigo, se a maioria simplesmente desobedecesse, isso não ia render manchete de jornal. Então, ele deu um jeitinho de empilhar as cartas a seu favor. Primeiro, ele inverteu a justificativa moral da coisa. Os voluntários não estavam apenas dando choques, eles estavam ajudando o avanço da ciência. Depois, ele enfiou um ator lá, fingindo ser o pesquisador de jaleco, repetindo sem parar que toda e qualquer responsabilidade seria inteiramente da universidade, nunca do voluntário. E, por fim, ele montou um equipamento gigantesco e robusto para convencer todo mundo de que aquilo não era só um teatrinho barato.
E olha só, tem um detalhe que ilustra brilhantemente o nível de manipulação que estava rolando. Nas primeiras versões da máquina tinha um aliso gigante e bem claro escrito choque letal. Só que o Milgram foi lá e literalmente suavizou o texto para choque extremo, perigo. Na verdade, isso foi uma estratégia friamente calculada para diminuir a barreira psicológica e meio que induzir, para não dizer coagir, a galera a continuar apertando aqueles botões até o final do painel. Com todos esses fatos na mesa, a grande pergunta que fica martelando na nossa cabeça é esta: isso tudo foi um estudo científico rigoroso, digno de respeito, ou não passou de uma pegadinha de muito mau gosto? Porque, convenhamos, quando a gente começa a analisar os buracos lógicos dessa história, o castelo de cartas desmorona rapidinho. Pensem só, que universidade de prestígio aprovaria um protocolo de tortura real? E mais, por que diabos um suposto estudo sobre a memória precisaria usar choques elétricos? E a falha mais óbvia de todas, se a pessoa que estava lá na outra sala tomando os choques queria tanto desistir, por que ela simplesmente não levantava da cadeira e ia embora? Por que ela insistia em continuar respondendo e cometendo erros bobos no teste? Todas essas perguntas escancaram o quão inverossímil todo aquele cenário realmente era. O que é uma transição perfeita para a conclusão fascinante da filósofa belga Vinciane Desprez. Ela fala de uma coisa chamada pacto da dupla ignorância. O grande paradoxo aqui, e ela diz exatamente isto, é que vemos o paradoxo, os sujeitos, sabendo que o fato de haver compreendido a hipótese vai invalidar sua performance, preferem nada dizer e continuam a fingir que responderam com toda a ingenuidade. Traduzindo, muitos participantes perceberam o nível de absurdo daquela situação toda. Eles sacaram que os pesquisadores queriam que eles seguissem com a farsa até o final. Então, simplesmente para não estragar o trabalho do tal cientista importante, eles jogaram o jogo. Ou seja, eles não estavam ali revelando um instinto assassino oculto, aterrorizante. Eles estavam, na imensa maioria das vezes, apenas sendo super condescendentes, com uma encenação que eles já sabiam muito bem que era mentira. E assim a gente chega na parte 2, uma mudança de paradigma, resgatando a agência humana. Desconstruir esse trabalho todo do Milgram é absolutamente fundamental e o motivo é simples. Nós não somos objetos puramente reativos. A gente não é uma massinha de modelar controlada por leis simples como se fosse física básica. As ações humanas são formadas por múltiplas perspectivas e carregam muita incerteza. Nossos desejos, nossos medos, as nossas aspirações e crenças transformam a nossa mente em algo extremamente complexo. E a grande sacada é que aceitar as conclusões falhas do Milgram como se fossem uma verdade inquestionável acaba nos aprisionando numa lógica fatalista. Uma lógica que nos faz acreditar falsamente que somos incapazes de resistir a ordens de quem tem poder, quando, na vida real, nós somos plenamente capazes de enxergar o absurdo e sim dizer um sonoro não. E antes da gente fechar, é super importante dar o devido crédito. Toda essa desconstrução maravilhosa que fizemos hoje foi baseada neste material excelente do projeto Muito Além do Cérebro. Para quem não conhece, é uma newsletter focada em comunicação científica mantida pela psiquiatra e pesquisadora Juliana Belo Diniz. O trabalho que ela faz lá nos lembra com muita precisão de que médicos e cientistas também são seres humanos, viu? Eles são passíveis de erros e, claro, podem muito bem ser levados pelas próprias vaidades. É por isso que desenvolver um letramento científico crítico é tão essencial, para que todo mundo possa acompanhar, entender e questionar de um jeito sempre embasado tudo o que se passa nos bastidores da ciência. E para encerrar essa nossa jornada de descobertas, fica no ar uma grande reflexão. Como a agência humana será usada para resistir a ordens imorais hoje? Sabe, a verdade libertadora que a gente descobre ao desmascarar esse mito é que os projetos autoritários não têm o sucesso garantido, não. A nossa agência existe, ela é muito forte e é perfeitamente capaz de conter rompantes ditatoriais. A gente não é uma máquina programada para machucar o próximo ao primeiro comando de um jaleco branco. Somos seres complexos, com um poder imenso de questionar, de frear as coisas e de resistir. Fica o convite para que a gente continue explorando, fazendo perguntas e aprendendo sempre. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.